Convido a deputada Solange do Elibe para ocupar a primeira secretaria. Tem a palavra a senhora deputada Solange do Elibe, primeira secretária, para proceder à leitura do texto bíblico. Vi sua conduta, disse o Senhor, e o curarei. Vou guiá-lo e consolá-lo. Vou fazer assomar aos lábios dos aflitos a ação de graças. Paz. Paz àquele que está longe e àquele que está perto. Isaías capítulo 57, versículo 18 e 19. Tem a palavra o senhor deputado Tonho Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. 7ª legislatura, 4ª sessão legislativa, em 2 de dezembro de 2014. Ata da 286ª sessão ordinária. Esta era a ata a ser lida, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram e querem ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra senhora deputada Solange do Elibe, primeira secretária, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Mensagem número 95/2014, de autoria do senhor governador do Estado, encaminhando a medida provisória número 46/2014, que altera a Lei 1.675, de 3 de abril de 2006, que dispõe sobre o efetivo e subsídios do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins. A publicação e posteriormente encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mensagem número 93/2014, de autoria do senhor governador do Estado, encaminhando a medida provisória número 44/2014, que altera as leis 2.578, de 20 de abril de 2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, e 2.665, de 18 de dezembro de 2012, que dispõe sobre as promoções no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e adota outras providências. A publicação e posteriormente encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mensagem número 92/2014, de autoria do senhor governador do Estado, encaminhando o projeto de lei complementar número 2/2014, que altera a lei complementar número 45, de 3 de abril de 2006, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e adota outras providências. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mensagem número 94/2014, de autoria do senhor governador do Estado, encaminhando a medida provisória número 45/2014, que altera a Lei 2.749, de 28 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. A publicação e posteriormente encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É o que constava no expediente, senhor presidente. Não, desculpa. Projeto de lei número 254/2014, de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro, que dispõe sobre o direito à merenda escolar especial para os portadores de diabetes mellitus e dá outras providências. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 253/2014, de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro, que concede título de cidadão tocantinense à senhora Ana Braga, uma das fundadoras da Academia Tocantinense de Letras. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Era o que constava, senhor presidente. Passamos à apresentação de matérias. Senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Registrar aqui a presença do nosso defensor público geral, doutor Marlon, e a presidente do Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública, Priscila Ribeiro, e em seu nome eu saúdo todos os demais servidores da Defensoria Pública do Estado de Tocantins. Com a palavra, deputada Eli Borges. Senhor presidente, é apenas para sugerir uma averiguação, porque, pelo que me consta, a Ana Braga já tem título de cidadã. Só para verificação, né? Solicito a assessoria que verifique a solicitação do deputado Eli Borges de verificar se a Ana Braga já tem indicação de título de cidadão tocantinense.
Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Senhor presidente, pequeno expediente, está inscrito o deputado Stalin Bucar, Solidariedade, e também o deputado Jorge Frederico. Grande expediente está inscrito o deputado Stalin Bucar. Esses são os oradores inscritos para o pequeno e grande expediente. Passamos às comunicações. Concedo a palavra ao deputado Stalin Bucar, SD, orador devidamente inscrito, pelo prazo de até 5 minutos. Não estando presente, concedo a palavra ao deputado Jorge Frederico, SD, orador devidamente inscrito, pelo prazo de até 5 minutos. Senhor presidente, cumprimento a todos que visitam essa casa nas galerias desse parlamento. Eu trago à tribuna dessa casa, senhor presidente, um fato que, mais uma vez, acontece na cidade de Araguaína, cidade capital econômica do Tocantins, e que nos traz muita preocupação. Hoje, em Araguaína, mais uma vez vai acontecer a votação na Câmara Municipal daquela cidade do aumento do valor da planta de valores daquela cidade. E o ano passado nós debatemos nessa casa, e no começo desse ano entrei na Justiça e nós derrubamos o aumento do IPTU em Araguaína, onde o senhor prefeito aumentava o valor da planta de valores em Araguaína e esse valor chegava a mais de 1000% no aumento, o que tornava totalmente inviável para o cidadão ter o direito de ter o seu patrimônio. E mais do que o patrimônio, o cidadão perdia o direito de ter a sua casa. E hoje em Araguaína, mais uma vez, o senhor prefeito encaminha à Câmara Municipal um projeto que volta a aumentar o preço do IPTU de Araguaína. E se aumentasse seguindo a inflação, se aumentasse seguindo o crescimento da cidade, nós não estaríamos aqui discutindo. E eu venho discutir Araguaína porque é uma cidade importante do Tocantins. E ele manda mais uma vez um projeto que aumenta o IPTU do cidadão de Araguaína em quase 1000%. E eu trago à tribuna dessa casa que, mais uma vez, nós vamos acionar a Justiça, vamos mostrar ao cidadão de Araguaína que o povo de Araguaína precisa ser respeitado. Mais uma vez, o senhor prefeito de Araguaína quer tirar do suor do povo as promessas de campanha. Quando em campanha o senhor prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, falou que dinheiro tinha, o que não tinha era gestão. E agora eu volto a perguntar, dinheiro tinha, por que agora não tem? Aonde tem que se economizar? O que é que tem que fazer? Então eu vim à tribuna dessa casa, deixar o cidadão de Araguaína, a quase 400 quilômetros da capital, a tranquilidade que mais uma vez nós vamos acionar a Justiça e vamos derrubar essa pouca vergonha que o senhor prefeito de Araguaína quer instalar na nossa cidade. Passamos ao grande expediente. Concedo a palavra à deputada Solange do Alibe, primeira secretária, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária número 286, para discussão em plenário no dia 3/12/2014. Processo em 2 turnos de discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação. PLG número 20. Processo número 291/2014. Autor, governador do Estado. Assunto: dispõe sobre os critérios de distribuição das parcelas municipais dos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e adota outras providências. Parecer favorável com emenda.
Está em discussão a PLG, hora anunciada. Encerrar a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PLG número 31, processo número 366/2014, autor governador do Estado. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para oferecer garantias e adota outras providências. Está em discussão a PLG, hora anunciada. Encerrar a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL número 1, processo número 369/2014, autor, Defensoria Pública do Estado. Assunto: dispõe sobre a alteração de artigos da Lei número 2.252, de 16 de dezembro de 2009, e adota outras providências. Está em discussão a PL, hora anunciada. Encerrar a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 1, processo número 368/2014, autor, Defensoria Pública do Estado. Assunto: cria cargos de defensor público do Estado e reestrutura os cargos de provimento em comissão e funções de confiança dos serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo no quadro de defensor público do Estado e adota outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar. Encerrar a discussão, está em votação. Os deputados, votação em painel, votação nominal do painel eletrônico. Para aprovar a matéria, tem que votar sim. Para ser aprovada, necessita de 13 votos favoráveis. Está liberada para votação. Só um minutinho, nobre deputado, para preparar o painel para votação. Ok, liberado, aberto. Aprovado com 15 votos favoráveis. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL número 251, processo número 435/2014, autor, deputado José Geraldo. Assunto: declara de utilidade pública estadual a Associação dos Sem-Tetos do Estado do Tocantins. Está em discussão a PL, hora anunciada. Encerrar a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Requerimentos. Número 3.167, número 3.168, todos de autoria do deputado Vanderlei Barbosa. Estão em discussão os requerimentos, hora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão.
Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Com a palavra, deputado Eli Borges. Senhor presidente, tendo em vista sendo matéria já de consenso, eu solicito a Vossa Excelência para colocar em votação sobre a convocação de sessão extra para votar essas matérias, para de finalizar esse assunto, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa, líder do governo. Senhor presidente, nós temos algumas matérias tramitando na casa, já votada em primeira fase de discussão e votação, e eu gostaria de pedir a dispensa de interstícios e a convocação de sessão extraordinária para votarmos as matérias. 291 de 14, o processo 291 de 14, PLG número 20, processo número 363 de 2014, o processo número 369 de 14, e o processo número 368 de 2014 e o processo 435 de 2014. Eu peço a compreensão da mesa e de todos os deputados nessa convocação para votarmos essas matérias. Encerrada a ordem do dia, passamos às discussões parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Estálio Bucá, SD, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 20 minutos. Não estando presente, concedo a palavra ao deputado Eli Borges. Senhor presidente, o deputado Zé Augusto vai mencionar uma matéria que também é importante, sobre um decreto feito pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu entendo que ele é extremamente importante. E eu gostaria, senhor presidente, de conhecer essas outras matérias avocadas pelo líder do governo. Por isso, eu solicito que essa ordem do dia seja votada, nem que a gente tenha que fazer outra sessão extra. Mas vamos votar ela já em segundo turno, senhor presidente, e depois a gente pode ver essas outras matérias. Estou propondo. Deputado Eli Borges, a solicitação do líder do governo, deputado Vanderlei Barbosa, é exatamente essas matérias. Eu coloco em deliberação plenária a solicitação do líder do governo de sessão extraordinária com dispensa de interstícios. Senhores deputados que concordaram, querem ficar como estão. Aprovados. Convocarei sessão extraordinária logo após o término dessa sessão. Com 5 minutos depois, a gente está iniciando essa sessão, voltar essas matérias que Vossa Excelência está solicitando. Com a palavra, o deputado Sargento Aragão. Não, senhor presidente, era justamente isso, né, para saber quais são as matérias. São as matérias que foram aprovadas em primeira fase, já vamos convocar a sessão extraordinária para poder aprovar em segunda fase de discussão e votação. As mesmas matérias desta sessão ordinária é que vão entrar na pauta da sessão extraordinária. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. É porque a matéria da Terra Palmas tinha sido acordada para estar na pauta de hoje. Era justamente para... E ela não está na pauta. Deputado Sargento Aragão, essa presidência é para poder avançar a votação das matérias importantes, como da Defensoria Pública. Nós retiramos de pauta a Terra Palmas para poder discutir melhor e ver o momento de colocar em pauta novamente, que possivelmente colocaremos na sessão da tarde. Com a palavra, o deputado José Augusto. Senhor presidente, eu queria argumentar que nesse intervalo do interstício dos 5 minutos, que isso é fruto de um acordo, se essas matérias são importantes para eles, as outras são importantes para nós. Eu até pedi para o deputado Américo voltasse, porque senão vai voltar aquelas confusão de novo. A gente tinha a expectativa que essa matéria do Terra Palmas ela já teria sido votada nesse momento. Gostaria de insistir com Vossa Excelência que pudesse, ou nós fazemos essa discussão, ou o senhor colocasse essa matéria em votação, porque senão nós vamos ter que tomar outras providências. Porque está tudo funcionando muito bem, conforme foi acordado. Os líderes estão fazendo, todos nós estamos dando o nosso esforço, todas as matérias são importantes, e essa matéria é importante para nós. Gostaria que Vossa Excelência revisse e colocasse ela na pauta. Muito bem, deputado Zé Augusto, eu retirei a matéria Terra Palmas de pauta, inclusive pensando que entendi que Vossa Excelência não quisesse que a votasse, que fosse mais discutido. Então,
eu estou justamente tentando fazer com que os deputados todos sejam atendidos no entendimento de votar matérias de acordo de discussão. Podemos, lá na suspensão da sessão, nos 5 minutos, nós nos reunirmos e discutirmos como fazer com essa matéria, se coloca em pauta de imediato, se colocamos na próxima sessão. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, na mensagem de convocação extraordinária, nós falamos que essas matérias são as matérias que estão em votação na ordem do dia dessa sessão. Então, o que nós queremos é pedir a compreensão de todos os pares para que nós possamos analisar. Mas já foi aprovado essa sessão e nós discutiremos, como solicitou o deputado Zé Augusto, as demais matérias que nós possamos pautar para hoje, tanto na extraordinária quanto na ordinária da tarde. Mas eu agradeço a todos os deputados a compreensão e o apoio nas matérias pautadas na ordem do dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Por encerradas as discussões, eu encerro a presente sessão, convocando sessão extraordinária para dentro de 5 minutos. E convido os deputados que possamos ir na sala VIP discutir a questão da matéria da Terra Palmas. Está encerrada a presente sessão. Convido o deputado Iderval Silva, terceiro secretário, para ocupar a primeira secretaria. Tem a palavra o senhor deputado Iderval Silva, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, nosso Pai, quem nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça. Consolem os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Tessalonicenses, capítulo 2. Tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que a ata seja lida na sessão subsequente. Acato a solicitação do primeiro secretário de ofício e para que a ata seja lida na sessão subsequente. Tem a palavra o senhor deputado Iderval Silva, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não tem matéria para o expediente. Não havendo matéria no expediente, passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Com a palavra, deputado Zé Roberto. Senhor presidente, há dias, há meses, inclusive, a gente tem alguns deputados conversado com o pessoal dos peritos da Polícia Civil e eles solicitam que a gente apresente uma PEC para igual está funcionando na grande maioria dos estados. Então, nós estamos apresentando hoje, com 8 assinaturas, uma PEC que trata da carreira do gestor público, do perito da Polícia Civil, que organiza os peritos da Polícia Civil de acordo com o que está funcionando nos outros estados. Então, estou apresentando essa PEC hoje, senhor presidente. Não havendo mais interesse de apresentação de matéria, com a palavra o deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, só para também, mesmo não estando aqui o ano que vem,
na Assembleia Legislativa, mas assinei a PEC junto com o deputado Zé Roberto. É uma luta dos peritos, né, da Polícia Civil, peritos do Tocantins, e agora é apenas tocar aquilo que cabe ao parlamento. E esse parlamento eu sei que funciona, e todas as PEC que passaram por 8 assinaturas, que é o número mínimo para apresentação, teve, ao final, o seu desfecho favorável, todas. E não é o dos peritos que não vai acontecer a mesma coisa, até porque apenas é uma regulamentação de um modo geral. Quero dizer que assinei a PEC, senhor presidente. Com a palavra, o deputado... Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, eu não sei se é o momento, mas eu gostaria de continuar requerendo a dispensa de interstícios e convocação de sessão. Não é o momento, é só no final da sessão para o decreto legislativo. Vai ser no final, mas eu quero, senhor presidente, agradecer a todos os deputados Zé Augusto, deputado Sargento Aragão, deputado Eli Borges, todos os deputados, deputado Zé Bonifácio, pelo compromisso que fizeram, que a gente pudesse olhar as condições da casa, todos os deputados, deputada Solange, deputada Luana, Vossa Excelência pela coerência, e agradecer pela compreensão da gente trabalhar para votar as matérias que tramitam na casa, que estão aí há muito tempo. Acho que todos os servidores que aqui estão, dos mais diversos órgãos, esperam esse compromisso nosso, e houve realmente uma disposição de todos os pares, um convencimento também da mesa, e a gente vai poder avocar matérias ou solicitar para que venha a plenário. E aí, posteriormente, eu quero pedir Vossa Excelência a compreensão para que eu possa fazer a leitura do requerimento de quebra de interstício. Tem a palavra, primeiro, o deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não há oradores inscritos no pequeno expediente. Não havendo oradores inscritos, passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao deputado Iderval Silva, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Sessão extraordinária número 72, para discussão em plenário no dia 3/12/2014, processo em 2 turnos de discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 13, processo número 451 de 2014, autor, deputado José Augusto. Assunto, susta aplicação do decreto número 5.138, de 30 de outubro de 2014, que declara de utilidade pública para fim de desapropriação a área de terra que especifica e adota outras providências. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Processo em segunda fase de discussão e votação. PLG número 20, processo 291 de 2014, autor governador do Estado. Assunto, dispõe sobre critério de distribuição das parcelas municipais do imposto sobre operação relativo à circulação de mercadorias e prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS. Adota outras providências. Está em discussão a PLG, hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que iria ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. PLG número 31, processo número 363 de 2014, autor, governador do Estado. Assunto, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para oferecer garantias e adota outras providências. Está em discussão a PLG, hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. PL número 1, processo 369 de 2014, autor, Defensoria Pública do Estado. Assunto, dispõe sobre alteração de artigos da Lei 2.252, de 16 de dezembro de 2009, e adota outras providências. Está em discussão a PL, hora anunciada.
Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem falar como estão. Aprovado em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para prestação de autógrafos. Projeto de lei complementar número 1, processo número 368 de 2014. Autor, Defensoria Pública do Estado. Assunto, cria cargo de Defensor Público do Estado e reestrutura os cargos de provimento de comissões e funções de confiança dos servidores e auxiliares de apoio técnico e administrativo no quadro de Defensor Público do Estado e adota outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar. Encerrada a discussão, está em votação. Votação no painel. Votação nominal. Painel preparado para votação. Para aprovar, precisa de 13 sims. Mas votou na primeira sessão já isso aí, já? Aprovado por unanimidade. Em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. Com 18 votos favoráveis. E nenhum contra e nenhuma abstenção. PL número 251, processo 435 de 2014. Autor, deputado José Geraldo. Assunto, declaro de utilidade pública estadual a Associação dos Sem-Tetos do Estado do Tocantins. Está em discussão a PL hora anunciada. Encerrar a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para prestação de autógrafo. Senhor presidente, as matérias da ordem do dia eram essas que tinham. Encerrada a ordem do dia, com a palavra o deputado Vanderlei Barbosa, líder do governo. Senhor presidente, conforme tinha dito anteriormente, nós requeremos a dispensa de interstícios regimentais para a convocação de quantas sessões extraordinárias necessárias para, tendo em vista o artigo 137 do Regimento Interno, queremos que Vossa Excelência dispense todos os interstícios regimentais nos termos do artigo 72 e 133 para a convocação extraordinária nos termos do artigo 80, inciso 1º, e discussão e votação de matérias referentes com o número 451 de 2014. Vanderlei Barbosa, líder do governo, deputado. Solicitamos deferimento da mesa na convocação de sessões extraordinárias de acordo com o nosso requerimento. Eu consulto o plenário sobre a solicitação do deputado Vanderlei Barbosa, líder do governo, de sessão extraordinária com dispensa de interstícios. Senhores deputados que concordaram, querem ficar como estão. Aprovado. Com a palavra a deputada Luana Ribeiro. Senhor presidente, eu convoco a Comissão de Defesa do Consumidor para logo mais após a suspensão dos trabalhos. Com a palavra o deputado José Augusto. Deputado José Augusto, Vossa Excelência tem disposição de convocar a Comissão de Finanças para reunir em reunião extraordinária após a suspensão da sessão? Para reunir, deliberar algumas matérias que o deputado José Bonifácio colocou com disposição de dar um parecer e devolver a matéria ao plenário.
se Vossa Excelência pudesse convocar a Comissão de Finanças para a reunião extraordinária. Posso convocar? Eu queria que nós matássemos aquilo do jeito que nós fizemos. Vossa Excelência convoca, eu já vou convocar a sessão extraordinária em seguida para poder matar. Fica convocada a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle para logo após o encerramento da próxima sessão. Com a palavra, deputado Amélio Caires. Senhor presidente, convoco os membros da CCJ para nos reunirmos extraordinariamente logo após o término da sessão. Com a palavra, o deputado Marcelo Leles. Senhor presidente, convoco a Comissão de Saúde para nos reunirmos após a suspensão da sessão. Com todas as comissões já convocadas, com a palavra, a deputada Luana Ribeiro. Senhor presidente, é só para solicitar de Vossa Excelência que se faça constar como visitas ilustres os meus amigos, grandes companheiros de luta política, o vereador Darlan e o vereador Sérgio Gomes, da cidade de Araguatins, que nos honram com as suas presenças ilustres no dia de hoje. E o Serjão está fazendo o aniversário no dia de hoje. Então, é uma alegria muito grande recebê-los e que Deus abençoe os anos vindouros do vereador Sérgio Gomes. E quero registrar aqui as presenças que já são nem mais ilustres. São ilustres, mas são corriqueiras, da doutora Estela Mares Postal e do doutor Marlon, que lutaram bravamente pela Defensoria Pública. Então, o mérito é de toda a Defensoria, mas em especial da doutora Estela Mares e do doutor Marlon. Doutor Marlon, ele mudou a casa dele para a Assembleia Legislativa, que está aqui dia e noite, noite e dia, vigiando os deputados. Então, eu quero parabenizá-lo pela persistência, pela luta. Doutor Marlon, doutora Estela Mares também, que tem sido parceira, mas hoje a Defensoria, o mérito vai, além do nosso governador Sandoval Cardoso, mas especialmente ao doutor Marlon. Muito obrigada, senhor presidente. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado Luana Ribeiro. Também quero agradecer à Defensoria Pública e todos que participaram, em nome do doutor Marlon e da doutora Estela Mares, e dizer que nós estamos aqui apenas fazendo a nossa obrigação de deliberar as matérias de interesse do povo tocantinense. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, eu gostaria também de que registrasse a luta desses bravos trabalhadores do nosso Estado. O Sindicato dos Defensores, aí na presidência da Priscila Ribeiro, que esteve presente, batendo a porta dos gabinetes dos deputados, lutando pelo interesse da categoria. Eu quero registrar os servidores de Araguaína, de Palmas, de Paraíso, de Gurupi, de Dianópolis, que estão aqui apoiando toda a categoria também. Eu quero registrar a presença e parabenizar pela luta o presidente da Associação de Defensores Públicos, presidente Fábio Monteiro. Eu quero também registrar e parabenizar pela luta, pela disposição do doutor Marlon e da doutora Estela Mares Postal, que eles estejam assim, cada vez mais motivados, visto que conseguiram esses objetivos, mas essa casa é uma casa de discussão. Teve momentos que a gente pensava que não conseguia aprovar essas matérias agora, mas com essa luta, com o jeitinho que deram de conversar com todos os deputados, chegamos num momento muito importante. Então, como líder do governo, eu fico muito satisfeito por esse desfecho que tivemos hoje e parabenizo todos os líderes da Defensoria Pública e todos os líderes, como o doutor Marlon e a doutora Estela Mares Postal. Parabéns a eles pela luta e a todos os deputados nós agradecemos pelo voto favorável nessas matérias importantes. Com a palavra, o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, também para cumprimentar os membros da Defensoria Pública, a boa articulação do seu presidente, seu doutor Marlon, que além de bom articulador, trouxe também bonitas funcionárias para estar convencendo aqui nossos deputados, e é um direito adquirido deles, mas também, senhor presidente, cumprimentar aqui os nossos amigos vereadores de Araguatins, o Darlan e o Sérgio, que eu estive a semana atrasada lá, nos recepcionou muito bem numa sessão da Câmara Municipal de Araguatins, um município que eu prezo muito,
tive boa votação ali presente, mas também cumprimentar o Rubens e o Roberto da Cotins, lá da nossa querida Xixá de Araguatins, que está aqui conosco, no intuito de discutir ainda melhor o projeto da cessão de uso do transporte alternativo. E esses cidadãos tiveram aqui a semana toda discutindo esse projeto, e há de se discutir, porque esses cidadãos não querem aqui ser tratados como facção de grupo A, B ou C. Eles querem aqui ser tratados e respeitados nesse Estado, serviço como grandes prestadores de serviço de utilidade pública para o povo tocantinense. Portanto, no momento oportuno, a gente requer que seja discutida com seriedade essa matéria dos transportes alternativos, transportes convencionais, e desde já me coloco à disposição para estar discutindo, independente de que bancada, independente de que governo seja. Eles são pioneiros, são fundadores do transporte alternativo nesse Estado e merecem respeito como prestadores de serviço que são. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, fica registrado com presença ilustre aqui o vereador Darlan e o vereador Sérgio, da cidade de Araguatins, mencionado pelo deputado Amélio Caires e os demais líderes. E, deputado Amélio Caires, a matéria que diz a respeito do transporte alternativo, ela vai ser pautada para ser apreciada na terça-feira, juntamente com as matérias que eu irei avocar da Unitins, da PEC. Terça-feira nós estaremos apreciando essa matéria. Com a palavra, o deputado Estálio Bucar. Parabenizar o doutor Marlon, a doutora Estela Mares e todos os servidores da Defensoria Pública pela conquista merecida que tiveram por essa instituição patrocinar os mais pobres do estado do nosso Tocantins. É sem dúvida nenhuma, e foi para mim, doutor Marlon, doutora Estela Mares, uma satisfação muito grande no período que estive aqui, na condição de deputado estadual, sempre atento e sempre fazendo o possível para que a instituição Defensoria Pública fosse fortalecida, fosse motivada. E o estado do Tocantins está na frente de alguns estados em relação ao empenho, o trabalho que os senhores desenvolveram como representantes da Defensoria do nosso estado. Então, nós sabemos que nós, aqui na Assembleia Legislativa, fizemos a nossa parte. Os senhores estão fazendo a parte dos senhores em relação à proteção e fazer justiça com aqueles que não têm recurso financeiro para patrocinar causas. É nobre essa instituição, devemos estar sempre prestigiando. Eu espero que os ilustres deputados, na próxima legislatura, pensem da mesma forma, que é uma categoria que precisa sempre estar sendo promovida, incentivada, para que continue a pobreza do nosso Estado, tendo essa proteção necessária na defesa dos seus interesses em causas judiciais no nosso Estado. Parabéns, sucesso. Obrigado. Com a palavra o deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, ontem a Defensoria disse que a Polícia Militar tinha saído no lucro muito grande. E eu disse, amanhã será o dia dos senhores e das senhoras. Mas o deputado Amélio Caires lembrou muito bem. É o maior público feminino na Assembleia Legislativa que frequenta as galerias e a tribuna de honra do nosso poder. As mulheres estão sempre na frente. Mas em nome do doutor Marlon e da doutora Estela Mares Postal, quero agradecer, sim, o empenho de como tem sido motivada a Defensoria e por estar sendo não só por estar sendo motivada, mas prestando um relevante serviço social ao nosso estado do Tocantins, a quem mais precisa. Eu, senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade também e convocar a Comissão de Segurança Pública para que a gente continue com os 2 processos ainda que faltam da Polícia Militar. Mas parabéns à Defensoria. Com a palavra o deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, de acordo com o compromisso firmado por todos os deputados, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que dentro dessa sessão pudesse avocar algumas matérias de acordo com o compromisso, aquelas que pudessem estar. Nós temos em condição de trazer a plenária, de ser pautado,
a matéria de número 380 de 2014 da DAPEC, 298 de 2014 da Unitis, 290 da Unitis, 382 do Naturatis, 379 de 2014 do Intertis e 388 de 2014 do Ruraltis. Esses processos estão já todos em condições de ser pautados para ser apreciado pelo plenário. E eu peço a Vossa Excelência que analise essa possibilidade. Atendendo à solicitação do líder do governo, eu determino que seja incluído na ordem do dia da sessão de terça-feira, ordinária de terça-feira próxima, o processo número 290/2014, o processo 381/2014, o processo 380/2014, o processo 382/2014 e o processo 379/2014 e o processo 289/2014, todos baseados nos termos do artigo 180 do Regimento Interno. Estão avocadas todas as matérias que Vossa Excelência solicitou para a lei. Com a palavra, o deputado Eli Borges. Senhor presidente, eu já vou ir caminhando para o 7º mandato, e nessa fase da vida a gente já não tem assim aquela emoção, não é? Mas eu quero me unir com alegria hoje, com emoção, à Defensoria Pública. Eu tenho alguns segmentos da sociedade que eu tenho uma admiração especial. E dentre esses segmentos da sociedade está a Defensoria Pública, porque atende o menos necessitado, aliás, o menos favorecido, faz um trabalho de apoio a pessoas em estado vulnerável na sociedade, e às vezes até os funcionários enfrentam, até pela falta de conhecimento, alguma dificuldade com pessoas tão pobres e que às vezes nem sabem como conduzir-se dentro da defensoria. E eles, com muito equilíbrio, acolhem essas pessoas, dando a elas a segurança jurídica, a esperança e a alegria. E eu estava ontem preocupado, e eu parabenizo Vossa Excelência que atendeu o clamor no sentido de pautar essas matérias. Porque se tínhamos atendido o Tribunal de Contas, por exemplo, numa matéria mais complexa em algum ponto, por que não atender, então, a Defensoria? E eles hoje estão felizes, porque conquistam aquilo que estavam procurando, vão ter um fim de ano feliz. Portanto, eu quero parabenizar toda a Defensoria Pública, todos os funcionários, essa luta inconteste da doutora Estela Mares, que foi muito importante no início da Defensoria e hoje o trabalho continuado pelo doutor Marlo. Eu acho que são figuras que fazem a diferença no estado do Tocantins, senhor presidente. Eu quero apenas parabenizá-los pela conquista e dizer que, com relação a este segmento, eu quero ser sempre solidário nesse Poder Legislativo. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Toninho Andrade. Da mesma forma, presidente, eu quero saudar todos os servidores da Defensoria, na pessoa do defensor Marlon, da defensora Estela Mares, saudar os amigos lá da cidade de Pedro Afonso, que se encontram aqui presentes nas tribunas de honra, o Jack, o Joilton e a sua esposa Simone, saudar também os prefeitos que se encontram no meu gabinete, o Marley, lá da cidade de São Félix, agradecer pela expressiva votação que me deu naquela cidade, prefeito de Djalma, da cidade de Chapada, também os meus agradecimentos, e cumprimentar aqui, saudar como presença ilustre aqui essa casa, o Evandro, lá da cidade de Miracema, e o Alisson, amigo lá da nossa querida Porto Nacional. Com a palavra, o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência intercedesse, junto com o líder do governo, para poder estar mandando a LOA. Veja bem, no final do ano, dia 19, é a questão da diplomação, da final do ano, embora o nosso regimento prevê que a gente fique até no dia 30 de dezembro. Mas é público e notório que Natal, Ano Novo, a gente não está aqui. Então, já foi votada a LDO, que seja publicada a LDO e que venha a LOA, porque essa matéria é importante, não só para o Estado, mas para nós,
deputados, para os nossos munícipes, que a gente tem emenda parlamentar, está colocando na LOA, e infelizmente nós já estamos no mês de dezembro, nem sequer a LDO foi publicada, para que providencie imediatamente a LOA para que a gente possa votar, que é uma matéria indispensável para a continuação do desenvolvimento desse Estado e da nossa ação. Obrigado, senhor presidente. Encerradas as discussões, eu encerro a presente sessão, convocando sessão extraordinária para dentro de 1 minuto. Sobre a proteção de Deus e havendo número legal e em nome do povo tocantinense, declara aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor deputado Iderval Silva, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. O Senhor torna firmes os passos do homem e aprova seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi justo abandonado, nem seus filhos a mendigar o pão. Todos os dias empresta misericordiamente, é abençoado e é a sua posteridade. Salmo 36. Tem a palavra o senhor deputado Tony Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Senhor presidente, que a ata seja lida na sessão subsequente. Termino que a ata seja lida na sessão subsequente. Tem a palavra o senhor deputado, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há matéria para expediente. Não havendo matéria expediente, passamos à apresentação de matéria. Senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Não havendo interesse em apresentação de matéria, tem a palavra o senhor deputado Tony Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não há oradores inscritos no pequeno expediente. Não havendo oradores inscritos, passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao senhor deputado Iderval Silva, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Sessão extraordinária número 73, para discussão em plenário no dia 3 de 12 de 2014. Processo em 2 turnos de discussão e votação. Processo em segunda fase de discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 13, processo número 458 de 2014, autor deputado José Augusto, assunto: susta aplicação do decreto número 5.138, de 30 de outubro de 2014, que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação área de terra que especifica e adota outras providências. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, que para como estão? Aprovado. Aprovado em segunda fase de discussão e votação. A Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga o decreto legislativo número 117, de 3 de dezembro de 2014. Encaminhe-se a Secretaria para comunicar às autoridades competentes. Senhor presidente, era essa matéria que constava na ordem do dia. Encerrado a ordem do dia. Passando a palavra ao deputado Eli Borges. Senhor presidente, é apenas para enaltecer a postura desse parlamento quando se posiciona com critério, com coerência, com relação ao assunto daquela desapropriação de 806 hectares, e também tem se posicionado com relação ao assunto da Terra Palmas. Eu acho que esse parlamento dá uma demonstração de que está maduro para debater as questões que envolvem todo o patrimônio imobiliário. Quero parabenizar o trabalho especial feito pelos membros da Comissão de Finanças, deputado Zé Augusto, porque eu entendo que trabalhou esse assunto com muita coerência, com muita profundidade,
E eu saio daqui realizado hoje, presidente, apenas para deixar isso nos anais da casa como registro. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, da mesma forma, deputado Eli Borges, é para ficar registrado nos anais desta casa que nós combatemos a Terra Palmas, não apenas a Terra Palmas, mas sim a forma como vem agindo e como vem atuando na nossa capital e no nosso estado de Tocantins. Então, esta aqui é uma forma clara deste parlamento para deixar explicitado quem é esta Terra Palmas. Tem que botar a cara para dizer o conselho, quem são os membros e como funciona. Portanto, agora se enterra esse projeto através do decreto agora aprovado por Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins no dia 3 de dezembro. Que fique claro para a sociedade tocantinense que esta Terra Palmas é apenas um capital privado misto. Era só isso, senhor presidente. Com a palavra, deputado Estálio Bucar. Senhor presidente, é para registrar também que não só deputados de oposição é contra essa proposta que veio aqui em relação à Terra Palmas. Eu, da base do governo também, se fosse votar em plenário, eu votaria contra. Porque essa Terra Palmas é uma das caixas pretas que tem aqui nesse estado de Tocantins desde o começo dessa capital. Então, nós precisávamos realmente saber como é que foi feita essa composição e o que realmente pode, qual é a finalidade dessa empresa Terra Palmas. Então, se viesse para votação, eu votaria contra. É só para registrar que também deputado da base de governo não concorda com a proposta que tinha sido feita anteriormente em relação à legislação que viria a ser encaminhada e colocada em votação aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa, líder do governo. Senhor presidente, só para tranquilizar, uma preocupação que é de todos nós, em relação às matérias orçamentárias que estão tramitando, que precisam tramitar na casa. Nós conversamos agora com o secretário de Planejamento sobre essa questão. Estão dando os ajustes finais, visto que nós só aprovamos a LDO ontem, e logo, eu acredito que até a próxima semana já serão protocoladas na casa, para que a gente possa fazer a apreciação e as modificações necessárias para fazer uma boa peça orçamentária, até porque o governo do ano que vem será um outro governo e, claro, que precisa ser ouvido também. Então, é só isso aí, senhor presidente. Era só para tranquilizar os deputados quanto a isso. Com a palavra, o deputado José Augusto. Senhor presidente, só para agradecer a todos os parlamentares que participaram desse momento que eu considero histórico, onde a Assembleia Legislativa demonstra a força legal que esse parlamento tem. Ao entendermos todos os colegas que um ato vindo do Poder Executivo, que acredito pessoalmente que o governador foi induzido a erro, a ponto de assinar um decreto de desapropriação de 806 hectares, onde trazia no seu bojo absurdos como desapropriar 2 universidades, a rodoviária, desapropriar o aeroporto, desapropriar 86 quadras residenciais, com mais de 4.000 famílias, desapropriar 3 praias, e num ato do Executivo, hoje, esta casa demonstrou que o Legislativo tem o poder constitucional de rever qualquer ato que esta casa entenda a qualquer tempo que não veio de encontro aos anseios dos interesses do povo tocantinense. Parabéns para o parlamento, para ele entender a sua força e exercitar o seu poder. Muito obrigado. Encerrada a discussão, encerra a presente sessão, convocando sessão para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.